ser uma bruxa ou ela poderia ser... Então, gente, olha só, o negócio que batendo sozinho. Rapaz, vou fazer vídeo disso aqui, não. Dirigida por Zack Krieger, essa história se passa em uma cidade chamada Maybrook. E ela, no início e no final, é narrada pelo que parece ser uma das vítimas do que a gente vai falar aqui. E, claro, contém todos os spoilers possíveis, galera. Em uma quarta-feira normal, a professora Justine Gant chega para dar sua aula, mas ela se depara com uma cena muito esquisita. Não tem ninguém. Pô, a galera poderia ter marcado de faltar na aula, né? Porém, tem um aluno, o Wallace, que vai ser extremamente importante para a história. Mas e aí, cadê o resto da criançada? E isso é exatamente o que os pais se perguntam também. Então eles começam a se reunir ali na escola e começam a acusar a Justine de ter feito algo para que aquelas crianças sumissem às exatas 2h17 da madrugada daquela quarta-feira. E guarda essa informação. 2h17 vai ser um número importante para essa história. Um dos principais personagens dessa trama é o Walker, pai do Matthew, que fica totalmente obcecado em entender o que aconteceu por trás desse sumiço. Ele fica olhando as câmeras de vigilância, traçando um mapa da possível rota dessas crianças naquela noite. E, claro, ele é um dos principais obcecados em acusar Justin também. Esse filme tem muitas camadas, galera, porque ele conta as histórias dos personagens principais por partes, o que é ótimo pro filme. Não pra organizar a equipe, pelo amor de Nossa Senhora. Como o pessoal tá muito insatisfeito com a falta de respostas por parte da polícia, a própria Justin e o Walker passam a fazer suas investigações próprias de forma independente, né? Porque eles já não se bicam muito mesmo. Só que como o pessoal também tá com muita raiva e acusando a Justin o tempo todo, o diretor Marcos acaba afastando ela da escola por um período. E isso vai ser muito importante, porque é nesse momento que ela vai passar a acompanhar o Alex. E é em uma dessas idas que ele não querendo falar com ela, né, evitando todo contato, ou quem é essa louca aí, e ela vai lá fuxicar a casa dele, bem Gossip Girl mesmo, e ela acaba vendo os pais dele. Eles estão sentados no sofá, só que eles estão muito bagunçados, eles estão parados. Então é aquela cena que você fica se perguntando, pô, isso daí era pra ser um robô, era pra ser um zumbi, eu não entendi muito bem isso aqui. E se já não bastasse todo o caos que a querida estava sofrendo lá, com todo mundo acusando ela ainda foi arranjar mais confusão. Só que dessa vez com a mulher do policial, um pouco quem ela tá tendo um caso ali extraconjugal. E cara, eu particularmente achei meio avulsa encaixar nessa história desse jeito. Tanto que o próprio filme nem dá ênfase nessa história. Vai ser importante para entender a relação deles um pouquinho mais lá pra frente, que eles vão se encontrar de novo. Mas enfim, um parênteses aqui. Mas agora que a Justin chegou perto de onde o Capirote estava, ela vai acabar sonhando com o Capirote também, cara. Em uma determinada noite, ela sonha com os alunos dela lá dentro da sala de aula, mas no fundo tá o Alex. Só que o Alex, ele não tá normal, ele tá com uma maquiagem, como se fosse a maquiagem de um palhaço, uma maquiagem toda borrada também. Só que isso é importante, porque é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Gladys aparecendo no sonho da Justin. Ela não aparece só no sonho dela, ela aparece no sonho do Arthur também, aparece pro James no meio do mato. E isso é muito importante, por quê? Porque isso mostra pra gente que a Gladys ela tem a capacidade de influenciar a vida das pessoas, mesmo que ela nunca tenha tido um contato direto com essas pessoas. Inclusive, nesse sonho em que o Arthur primeiro vê o filho dele e depois vê a Gladys, vai trazer uma informação muito importante para o filme inteiro. Aí entra o 217. Mais um parêntese aqui. Vocês se assustaram com essa cena em que ele viu ela? Gente, eu acho que eu já estou muito acostumada com o terror, que eu nem tremi, sinceramente. Mas enfim, nesse sonho ele acaba vendo o filho dele, depois ele vê a Gladys ali, ela acaba se revelando. Só que ele, antes de chegar na imagem do filho dele, ele vai perseguindo as pistas ali, até que ele consegue enxergar uma casa, e em cima dessa casa tem uma arma, e nessa arma tem a numeração 217. É aí que começa a obsessão dele, de pegar o mapa, traçar possíveis trajetórias, ir na casa do vizinho também, que pode ter imagens que podem dar mais informações para ele. E é em uma fatídica manhã que o nosso querido diretor Marcos começa ali na corridinha estilo Naruto com os braços para trás, igual como as crianças estavam também, a correr atrás da Justin. Ele passa a perseguir ela. A gente vai entender um pouco do que aconteceu. Mas basicamente nesse momento que a história da Gladys passa a ser contada um pouquinho melhor na história. Eu disse um pouquinho porque ela é a única protagonista ali que não tem a história tão bem contada pela própria visão dela.
Porém, vai sair um filme aí que é focado nela, isso daí já foi confirmado também, então teremos mais coisas pra falar da Gladys aqui. Tá, mas como é que o Marcos foi parar ali atrás da Justin, do Neida? Não foi exatamente do Neida, né, gente? A Gladys fez alguma coisa ali por trás. Vocês se lembram que a Justin tinha perseguido o Alex ali, tinha ido fuxicar a casa dele, viu os pais dele? Só que nessa, quando ela tava voltando, ela fez uma denúncia pro Marcos, de maus tratos, porque, enfim, os pais dele estavam muito esquisitos e aquilo ali estava muito estranho. E foi nessa que o Marcos ligou para casa do Alex para falar com os responsáveis por ele, que ele precisaria receber alguém lá pessoalmente. Só que a Gladys atendeu e prontamente ela disse que os pais estavam doentes, que ela era uma tia da mãe. Então ela vai, até a sala do professor para representar os pais, e esse é um primeiro impacto que você tem, assim, com a imagem da Gladys, porque ela é uma figura totalmente diferente. Ela é mais caricata, ela é bastante colorida, ela tem uma maquiagem muito sobressaltada e diferente de um padrão. E isso vai ser importante para algo que a gente vai falar lá no final. Segura essa informação, gente, que depois a gente vai falar dos símbolos lá no final. Só que nesse mesmo dia, a nossa consagrada Gladys bate lá na casa do Marcos, porque ela disse que perdeu o ônibus, ela precisava de um copo de água. Eu já achei esquisito, porque meio que ela precisou de permissão para entrar, né? Lembrei ali de vampiros. Mas acho que essa parte não tem nada a ver, não. Mas basicamente, ela consegue entrar na casa, e essa parte, meus amigos, é uma das mais importantes. É uma das mais importantes. Porque lá mostra simplesmente os símbolos que ela utiliza, mostra com detalhes. Ela costuma utilizar um sino com o número 6 e com um triângulo, depois eu vou falar disso. Ela também usa um graveto, eu acho que aquilo é um graveto, não sei se tem algum outro nome, enfim, eu chamo de graveto, pedaço de pau. E aí ela enrola um fio de cabelo da pessoa, que ela quer afetar e passa sangue em volta. Mas quando ela faz isso na casa do Marcos, meus amigos, pra quê? Pra quê? O Marcos acaba espancando o boy dele ali até a morte. E essa cena eu acho meio bizarra. Por quê? Primeiro que ela chega pedindo pra tomar água numa tigela. Quem é que toma água numa tigela, assim, tem um monte de copo lá? Tá, pode ser, né? Mas, enfim, eu achei estranho. Só que nesse momento em que o Marcos ataca a Justin, o Arthur estava ali com ela, acusando ela de um monte de coisa, falando abobrinha, escreveram bruxa no carro dela, enfim. Só que nesse momento ele percebe que o buraco é muito mais embaixo, que ele provavelmente estaria mirando no alvo errado. Então eles passam a trabalhar juntos. Ele mostra para ela um mapa da possível rota ali que ele está traçando para as crianças, para onde elas podem ter ido. E ela entende, naquele mesmo momento, que aquilo ali tá na casa do Alex. Então, de prontidão, eles vão pra lá, pra ficar lá de vigia, né, entender o que vai acontecer naquela casa. Só que dentro da casa estão os soldados da Gladys, as pessoas que são controladas por ela. O Paul, o James, que é uma galera que a gente vai entender quem que é na história agora. Como é que esse povo foi parar ali e virou soldado da Gladys? Gente, acho que eu tô falando o nome dela errado esse tempo todo, cara. É Justine. Eu acho que tô falando Justine. Justine, sei lá como é que eu tô falando. Justine, é Justine, cara. O Paul é o cara com quem a Justine tem um caso. E o James é o cara que foge do Paul. Ele tem muitos problemas com drogas, com dinheiro. E foi num dia de chuva, depois de uma perseguição ali do Paul contra ele, que ele acabou invadindo a casa do Alex para furtar algumas coisas. E claro, esse é o momento que ele se depara ali com aquela cena horripilante de como os pais do Alex estão. Só que também é importante porque ele encontra as crianças desaparecidas. Elas estão no porão da casa do Alex. E claro, ele continua furtando, né, gente? Nada impede o roubo dele. Só que no momento em que ele vai vender a mercadoria, ele acaba revendo aquele quadro de desaparecidas, aquele cartaz lá, e tem a cara das crianças. E tem também a recompensa, né, de US$ 50.000. E é nesse momento que ele liga para a polícia para falar o que ele tinha encontrado. Só que ele precisava comparecer lá. Porém, o Paul já tinha prometido que ele não queria ver ele naquela região, ele novamente, senão ele ia se ver com ele. E foi dito e feito, foi isso que aconteceu. Ele perseguiu ele quando ele viu ali ele nas redondezas indo para a delegacia. Só que para não apanhar ainda mais, o James contou para o Paul o que estava acontecendo, falou sobre as crianças, e nesse momento eles foram até a casa do Alex. O Paul entrou para ver se procedia, se as crianças estavam mesmo ali. Só que dia vai, dia vem, chegou a noite e nada do Paul voltar. Até que quando ele voltou, ele já estava completamente mudado. Ele só voltou para arrastar o James para lá, e foi assim que os dois se tornaram soldados da Gladys.
Agora, é importante a gente falar da perspectiva do Alex também nesse dia. E tadinho, viu, gente? Esse aí sofreu. Guerreiro, menino guerreiro. E claro, a gente vai falar um pouco mais da Gladys também, porque ela aparece muito mais na perspectiva do Alex. Essa parte dela, eu já falo pra vocês que fica bem confusa com a relação dela real com a família ali. Até no fora é um pouco confuso, ninguém chega a um ponto final ali, do que ela seria. Mas o que tudo indica, o que o filme indica, ela é uma tia da mãe do Alex, que estava muito ruim de saúde, por isso ela precisou de cuidados de algumas pessoas, de ficar ali naquela casa por um tempo. Gente, vou me ajeitar aqui, vou colocar a perna aqui, ó. Até machucado aqui, ó. Em uma noite, o Alex até desce pra tomar um leite, ele acaba entrando ali no quarto da Gladys pra ver como é que ela tá. Cara, só tem gente fuxiqueira, né, nesse filme, pelo amor de. E ele vê que ela realmente tá muito doente, tá muito debilitada. E, cara, é até uma cena assim meio bizarra, porque ela tá deitada e quando ele vai abrindo a porta, ela tá com um olhão assim, fixo, arregalado, olhando pra ele. Só que aí a gente entende que ela realmente tá doente. Só que ela é como um parasita, ela tá se alimentando da energia vital dos pais do Alex. Só que não tá funcionando, não tá sendo suficiente. E ela vai falar isso pra ele. Só que é nesse momento que ela pede pro Alex pegar o pertence de cada uma das crianças da escola e levar pra ela. Mas, poxa, como é que o Alex foi fazer isso? Como é que ele foi confiar nela? Não sendo boba nem nada, ela ameaçou o Alex. Fez os pais dele darem garfadas no rosto, claro, ele ficou assustado com tudo aquilo. E ela também prometeu que se ele fizesse o que ela estava pedindo, ela iria embora. Então ele foi, pegou os pertences dos amigos dele, levou para ela e com todo o arsenal preparado, às 2h15 da manhã, ela começou a fazer a feitiçaria. E às 2h17, lá vem as crianças, moto Naruto para casa do Alex. E chega a noite do grande conflito, né, pessoal? A Gladys já tinha avisado o Alex que eles precisariam se mudar, então ela protegeu o quarto dela com uma linha de sal, protegeu outros cantos da casa também. E você não poderia pisar nessa linha de sal, porque senão você ativaria ali a fúria da galera que estava atrás disso. Então, tipo, tinha os pais do Alex protegendo o quarto da Gladys, por exemplo. O Paul e o James estavam atrás de outras linhas. E quem é que vai ativar essas linhas, né? Quem é que vai ativar? A Justine e o Archer. Eles entram na casa, eles acabam tendo um grande conflito ali com o James e com o Paul. Só que é nesse momento que o nosso querido Alex vai ser o menino mais sagaz dessa história. O Alex não é bobo, gente. Ele prestou atenção em absolutamente tudo que a Gladys fez, no que ela disse que era pra ele fazer, no que era pra ele não fazer. E ele foi lá e fez exatamente o quê? O que era pra ele não fazer. Ele pisou na linha de sal dos pais. Os pais, então, saíram do quarto, da frente do quarto da Gladys, foram atrás perseguindo ele. Ele foi entrando por outros cômodos, até que ele conseguiu entrar no quarto da Gladys, pegou a peruca dela, tirou um pedaço do fio de cabelo, enrolou num galho dela, que ele também pegou, e aí, ó, quebrou. Passou um pouquinho de sangue dele também, esqueci dessa parte importante. Só que nesse momento que ele quebra o galho com o fio de cabelo dela, é que a história muda completamente. Ela já estava lá embaixo tentando matar a Justine, mas aí, cara, o que acontece agora é uma cena épica. Em uma bela manhã, com a vizinhança calma, um jardim florido, do nada, um monte de criança atrás de uma mulher idosa, quebrando um monte de casa, uma gritaria. E o que que acontece? Eles vão desmembrar totalmente a Gladys. Vai pedaço de Gladys pra tudo quanto é lugar. Gente, essa cena, assim, foi o caos, cara. E claro que nesse momento que a nossa queridíssima Gladys vai de base, o feitiço é rompido na galera que ela controla. Porém, esse pessoal não volta completamente ao normal. Nem mesmo os pais do Alex, nem mesmo as crianças. Isso daí é relatado um pouquinho no final do filme. Agora é o nosso momento aqui pra gente falar um pouquinho sobre as simbologias desse filme. Esse filme ele tem muitas referências em outros filmes muito famosos também, como por exemplo O Iluminado, o número 217, que tanto repercutiu o mistério sobre ele. O próprio diretor disse que ele foi inspirado no livro do Iluminado, na verdade, em que o quarto é o 237, então ele quis fazer uma brincadeira para trocar para o número 217. Os sentimentos dos personagens, na verdade, são sentimentos do próprio diretor, que havia anos atrás perdido um amigo muito importante. Então, sentimentos de explosão de raiva, como o do Paul, ou alguns outros sentimentos, como vício em álcool, dentre outras coisas, são os próprios sentimentos dele ali dentro de um período e do amigo dele que ele havia perdido.
Sobre a Gladys, o diretor deu duas opções para ela do que poderia ser a origem do personagem dela. Ou ela poderia ser uma bruxa, ou ela poderia ser. Então, gente, olha só, o negócio que batendo sozinho. Rapaz, vou fazer vídeo disso aqui não. Sobre a Gladys, o diretor deu duas opções para ela, do que poderia ser a origem do personagem dela. Poderia ser uma bruxa ou poderia ser uma criatura não humana. Só que nem ele quis saber qual foi a escolha dela. Ele disse: toma, decide, constrói em cima disso daqui, mas não me diz. Então tá todo mundo no mistério e ninguém sabe, gente. Nem a gente. Nem ele. A árvore pequena que ela carrega para cima e para baixo, na verdade, é um bonsai negro, que as pessoas acreditam ser utilizado para fazer varas e cajados de bruxas. Aquele triângulo no sino com o número 6 é para fazer referência ao capirote. Agora, o triângulo ele tem significados diferentes. Pode representar o sexo feminino, pode ser uma transição das fases da vida da mulher, mas tem um significado que me chamou a atenção, que é o da alquimia, porque lá ele se refere à água. E realmente, se a gente for lembrar, ela joga aquele galho quebrado na água quando ela quer fazer um ataque parar. Agora, a parte do parasita, essa é a que pegou muita gente. Porque a referência a Gladys ser um parasita ela apareceu em diversos momentos do filme. No quadro em que a Justine estava dando aula, eles estavam tendo uma aula sobre parasitas. O documentário que o Marcos estava assistindo com o Terry antes da Gladys chegar na casa dele era sobre parasitas, mas mais específico sobre uma formiga que ela era infectada por um fungo e esse fungo moldava o comportamento dessa formiga. E, cara, aí entra uma parte interessante que a galera estava falando também, que é sobre um trocadilho com a Gladys ter se identificado como uma tia. Tia em inglês é ant, e formiga em inglês também é ant. Então, tipo, você traçar todo esse paralelo faz um sentido sim. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha e deixa aqui nos comentários outras sugestões de filmes, de séries, de relatos de terror que a gente pode estar trazendo aqui para comentar um pouco. Spoilers, sempre com muitos spoilers. Escuro, escuro. Porque é nesse momento que ela. Gente, agora eu perdi a cabecinha do microfone, ó. Cadê? Cadê? Pegar outro. Gente, pra quem não mostra os percalços da gravação, olha aí. Na hora que eu decidi gravar, teve barulho de obra, veio rinite. Agora ali, ó.